102. Release capítulo 669. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Número 76. Sublinhando. Havia gradualmente tomado o lugar de Denise desde que se tornou a criada de Yorko. Isso não queria dizer que Yorko havia se esquecido de sua antiga amante. A verdade era que ele teve que passar um tempinho cuidando de sua pobre guia. Yorko havia ficado extremamente chocado quando o número sublinhando 76 sublinhado havia sido entregue pelo superintendente Máscara Prateada. A punição que ela havia sofrido fora de fato bastante severa. Havia marcas de chicotada e inchaços por toda parte, e ela não se parecia em nada com a garota que ele havia conhecido antes. Por sorte, Yorko havia resgatado ela rapidamente. Caso contrário, a garota provavelmente não teria resistido por muito tempo. Foi por esse motivo que Máscara Prateada havia dito que ela não poderia mais ser uma guia, já que os clientes definitivamente não iriam querer uma guia deficiente para servi-los. Felizmente, número sublinhando 76 sublinhado não era tão frágil como a maioria das garotas. Ela tinha um corpo bem forte, especialmente o abdômen e as costas dela, nos quais vários músculos delineados poderiam ser vistos. Ela havia se recuperado rapidamente dos ferimentos após a medicação, e agora estava pronta para cuidar dos serviços de casa, incluindo, claro, alguns serviços especiais. Por exemplo, o serviço que ela estava prestes a fazer. O senhor quer que eu massageie seus ombros? Após número sublinhando 76 sublinhado limpar a casa, ela se aproximou de Yorko com um sorriso. Embora, de acordo com as regras gerais, criadas não pudessem se aproximar do mestre sem permissão, número sublinhando 76 sublinhado aparentemente ainda usava o método antigo que ela havia aprendido com os mercadores negros para satisfazer os convidados. Yorko não se sentiu nem um pouco ofendido com isso. Muito pelo contrário, ele gostava do jeito provocante que ela se comunicava com ele. Se número sublinhando 76 sublinhado fosse como as criadas normais, que seguiam rigorosamente as regras e obedeciam às ordens do mestre, seria um pouco chato para o seu gosto. Venha e sente-se aqui. Yorko fechou o livro que ele estava lendo. Número sublinhando 76 sublinhado retirou os sapatos dele e sentou-se de joelhos para que Yorko descansasse sua cabeça nas coxas dela confortavelmente. Ela então começou a massagear os ombros dele lentamente. Aparentemente, número sublinhando 76 sublinhado havia recebido treinamento profissional nessa área, já que ela utilizava mais força e aplicava mais técnicas do que as massagistas normais. O serviço prestado por número sublinhando 76 sublinhado realmente funcionou e fez Yorko se sentir menos estressado. Yorko podia ver claramente o rosto de número sublinhando 76 sublinhado enquanto recebia a massagem. Já que agora número sublinhando 76 sublinhado pertencia a ele, ela não precisava mais usar aquela máscara de cobre para esconder sua identidade. Francamente falando, número sublinhando 76 sublinhado não era uma mulher de beleza extraordinária. A aparência dela era um pouco acima do padrão e certamente não podia se comparar às bruxas. Mesmo assim, Yorko gostava muito dos lábios carnudos e vermelhos dela. Sempre que ele olhava para ela, havia um leve sorriso naqueles lábios atraentes. O corpo definido dela era ainda mais atraente para Yorko. Era a primeira vez que Yorko via um corpo feminino tão cheio de força. Diferente de algumas damas nobres ou das garotas magras do campo, número sublinhando 76 sublinhado tinha um corpo bem proporcionado, uma pele linda, seios fartos e abdômen reto. Por ser um homem que adorava aventuras, ele se sentia mais atraído por esse corpo perfeito do que por um simples rostinho bonito. Quando Yorko estava prestes a dar o próximo passo, a porta foi aberta. Era Fawkes. Yorko suspirou, desapontado. Parecia que, por hoje, ele não teria mais paz. Espero que não seja outra bruxa para salvar. Io não respondeu, apenas olhou para número sublinhando 76 sublinhado. A garota logo entendeu o recado e saiu respeitosamente. Yorko deu de ombros. Você se preocupa demais. Ela é apenas uma serva. É melhor que você fique mais atento esses dias, já que a situação no Reino do Alvorecer não é das mais otimistas. Denise possui uma reputação infinitamente maior que a de número sublinhando 76 sublinhado, e também é de uma família bastante conhecida.
Por que você também não toma o mesmo cuidado com ela? Porque Denise Payton é uma figura pública, cuja identidade não é um segredo. Nós podemos obter informações dela a qualquer momento, mas é impossível sabermos a verdadeira identidade de uma guia treinada pelos mercadores negros. Will se sentou de frente a Yorko e colocou uma carta em cima da mesa entre eles. Mas eu já sei que tipo de pessoa ela é. Yorko sorriu triunfantemente. Você quer ouvir? Oh, sério? As sobrancelhas de Will se ergueram. Me surpreenda então. Yorko sorriu. Ele ficou satisfeito ao saber que o guarda indicado por seu velho amigo, Roland, parecia não saber de todas as coisas. Leva muito tempo para realizar o treinamento de uma guia como número sublinhando 76 sublinhado. Precisaria de mais ou menos 10 anos para aperfeiçoar as habilidades de cama e tonificar o corpo da guia. Essas habilidades que número sublinhando 76 sublinhado adquiriu por meio de anos de treinamento já se tornaram parte dela, e servir e agradar os clientes é como se fosse algo natural para ela. Me diga quantos anos você acha que ela tem. Por volta de 21 ou 22, correto. Isso significa que ela tinha apenas 11 ou 12 anos quando começou o treinamento. Com essa idade, a não ser que ela seja uma espécie de monstro, é impossível que ela tenha se infiltrado nos mercadores negros, não acha? Yorko deu de ombros. Claro, ela poderia ser uma espiã dos mercadores negros, mas não temos nenhum tipo de inimizade com eles. Sem falar que eles conduzem atividades mais graves que o tráfico de escravos ou proteção de bruxas. E nós nem mesmo conseguimos proteger uma bruxa ainda. Então não há motivos para eles colocarem uma espiã no nosso encalço. Yorko zombou de si mesmo. Aliás, eu não acho que as bruxas precisam de nossa proteção. Ao notar o silêncio de Wilfalques, Yorko se achou o máximo. Seu regozijo, contudo, logo desapareceu no momento em que Will abriu o envelope e desdobrou a carta. Era uma carta diplomática assinada pelo rei Roland. O conteúdo da carta fez Yorko tremer de medo. Roland quer que a Pen interrompa a caça às bruxas. Yorko ficou sem saber o que fazer com essa reviravolta inesperada. Esta era a capital do Reino do Alvorecer, não a região oeste do Reino de Castelo Cinza. Será que seu velho amigo, Roland, realmente achava que a Pen ouviria seu conselho? As ameaças que vieram logo a seguir foram ainda mais ridículas. Roland aconselhou a Pen a não nadar contra a corrente. Ele também declarou que o Reino de Castelo Cinza não ficaria de braços cruzados se a caça às bruxas continuasse, e que, se necessário, tomaria uma medida para acabar com isso. Roland esperava que a Pen pudesse tomar a melhor decisão quanto a isso. Embora a carta fosse bastante formal, Yorko acreditava que todos no palácio seriam sensíveis o suficiente para sentir o cheirinho de ameaça nas entrelinhas. Roland claramente dava a entender que, se o rei Pen se recusasse a seguir esse conselho, o Reino do Alvorecer se tornaria o próximo inimigo do Reino de Castelo Cinza. De que forma eu devo passar esse recado ao rei Pen? Yorko devolveu a carta a Will, com uma expressão sombria no rosto. Toda a sua felicidade de outrora se transformou em nervosismo. Will estava certo. Para sua majestade, as bruxas eram mais importantes do que a aliança. Ele se perguntava, contudo, o que mais essas ameaças trariam a não ser a inimizade de toda a classe nobre do Reino do Alvorecer. A carta, muito provavelmente, não daria em nada. O que eu devo fazer? Parecia que ele não tinha escolha a não ser seguir o conselho de Will. Will deu uma olhada rápida para a carta e respondeu, faça como sua majestade ordenou. Esse é o seu dever como embaixador. O pior que pode acontecer é o rei Pen te expulsar do palácio, furioso. Mas ele não encostará um dedo em você. Daí teremos nossas relações cortadas com os nobres. Yorko disse, apreensivo. Todos da cidade do Resplendor acharão que nós somos malucos e rirão de nós nos bares, e Roland se tornará o novo tópico de conversa. De que forma sua majestade se beneficiará desse blefe? Blefe? Will não concordou, nem discordou. Você realmente acha que é um blefe? O coração de Yorko quase parou de bater. Ele olhou assustado para o guarda e disse, não. Não pode ser. Will disse lentamente, Timothy Wimbledon também pensava assim antes de ter a vida dele ceifada. Baseado no que eu sei de sua majestade, ele não costuma perder tempo com blefes. Release capítulo 670. Yorko solicitou uma visita à reunião de corte no dia seguinte. Como os dois reinos haviam acabado de formar uma aliança, seu pedido logo foi aprovado, e dois cavaleiros com armaduras deslumbrantes o escoltaram para o salão do palácio.
Nos últimos 2 a 3 meses, Iorco havia feito vários pedidos para ver o rei do alvorecer, mas todos foram negados. Hoje, contudo, ele desejava que o rei Apen pudesse ignorá-lo como sempre o fez. Lamentavelmente, a realidade era sempre cruel. Assim que ele entrou no salão, a reunião de corte havia chegado ao fim. O jovem rei estava encostado ao lado do trono, conversando alegremente com os ministros. Ele só se sentou quando Iorco ficou de joelhos. Por favor, levante-se. Soube que você trouxe uma nova carta de Roland Wimbledon. Sim, Vossa Majestade. Iorco respondeu mecanicamente. Ele te parabeniza pela sua coroação e expressa o desejo de que os dois reinos estabeleçam uma relação de cooperação e amizade a longo prazo. Apemoia sorriu. Isso soa como algo novo. Ele mandou algum presente? Bem, claro. O embaixador rapidamente inventou uma resposta. Os presentes já estão a caminho. A carta só chegou mais cedo porque foi entregue por um falcão mensageiro. Recordo que meu pai enviou uma delegação de 200 pessoas para celebrar a coroação do rei Wimbledon III. Foram 11 carruagens cheias de presentes, incluindo peças de ourivesaria, vinhos finos, seda e cervas lindas. Estou muito curioso com o que Roland me presenteará em retorno. Os ministros no salão caíram em gargalhada. Iorco engoliu em seco, não tendo ideia de como deveria responder. Ele duvidava da validade dessa história e se perguntava por que Roland não havia mencionado a respeito dos presentes na carta. Como embaixador, era normal que ele não soubesse disso. Porém, Roland era o rei, e deveria saber dessa tradição de troca de presentes. Ele disse algo mais. Apen perguntou. Por um segundo, Iorco quis pedir licença e sair correndo, mas não fez isso, pois sabia que tal ato traria consequências pesadas. Enfurecer o rei Apen seria o mesmo que se tornar inimigo de todos os nobres da capital. Sem falar que, se ele desapontasse Roland, provavelmente seria rebaixado da posição de embaixador. Iorco rangeu os dentes. Sua Majestade Roland. HMMM. Também espera que o senhor pare de caçar as bruxas e as trate como pessoas livres. Caso contrário, o reino de Castelo Cinza terá que fazer uso da força para resolver esse problema, assim como fez com a igreja. O salão ficou em total silêncio depois que Iorco terminou de falar. O embaixador sentiu sua testa começar a suar. Após um longo tempo, Apemoia quebrou o silêncio. Roland Wimbledon realmente falou isso. Me dê a carta. Um cavaleiro se aproximou de Iorco e arrebatou a carta dele. Iorco conseguiu sentir a frieza no tom do rei Apen, mesmo sem olhar diretamente nos olhos dele. Como esperado, Apen jogou a carta no chão após lê-la. O jovem rei obviamente estava tentando controlar sua ira. Ele se levantou do trono e esbravejou cheio de ódio. Então é essa atitude que o rei de Castelo Cinza tem em relação a nós? Bruxas são inocentes, então temos que libertá-las. Loucura. Olha o que essas bruxas fizeram à minha família. Elas invadiram o palácio, mataram os guardas e usaram meu pai como refém para me fazer obedecer à igreja. Se não fossem elas, meu pai ainda estaria vivo. Mas ele está morto, e a morte dele fez de você o novo rei. Iorco pensou, mas não falou essas palavras. Vossa Majestade, por favor, acalme-se. Pelo que sei, as bruxas treinadas pela igreja são diferentes das bruxas normais, assim como há pessoas boas e ruins em meio à população. Cale-se, Apen gritou. Você não tem a mínima ideia do quão vil essas bruxas possuídas pelo poder do demônio são. Até mesmo as pedras da retaliação divina são incapazes de pará-las. Então me diga. Como é possível controlar uma comunidade que não tem fraquezas? Como fazê-las submeterem-se ao meu governo? O reino do alvorecer só terá paz quando erradicarmos todas as bruxas. Olhando para o rosto vermelho de Apen, Iorco percebeu que era inútil tentar debater o assunto. Embora Apen tivesse a mesma idade de Roland, ele era quase tão petulante quanto o velho Roland da antiga cidade real de Castelo Cinza, ou até mesmo pior. Após se mudar para a região oeste, Roland só havia precisado de pouco mais de um ano para se transformar num verdadeiro governante. Apen, pelo contrário, ainda agia como uma criança. Escreverei uma carta para o rei de Castelo Cinza e o aconselharei a ter mais cuidado com a queda. É ridículo demais ameaçar o meu reino por causa das servas do diabo. Apen dava para lá e para cá, indignado. É verdade que o reino de Castelo Cinza é poderoso, mas não esqueça quem o concedeu tamanho poder. Sem o apoio dos nobres locais, Roland não conseguirá estacionar suas tropas em nenhum lugar. Se ele invadir meu território por um motivo tão absurdo quanto esse,
estará declarando aos outros nobres que não respeitará seus respectivos feudos e políticas. Quando isso acontecer, nem meu povo, nem os nobres do reino de Castelo Cinza o apoiarão como fizeram na batalha contra a igreja. Bem, parece que os nobres não são um problema para Roland. Yorko pensou. Ele realmente não entendia como Sua Majestade havia derrotado a igreja, mas lembrava vagamente que Roland não havia precisado da ajuda de nenhum nobre para conquistar a cidade real de Castelo Cinza. Naquela época, de todas as pessoas do reino de Castelo Cinza, poucas haviam acreditado que, no final, o príncipe Roland Wimbledon seria o grande vencedor da Batalha dos Tronos. Após essa batalha, vários nobres poderosos foram eliminados durante um julgamento, e foi por isso que ele, Yorko, havia conseguido a vaga de embaixador. No final, Apemoe ordenou que Yorko saísse do palácio, assim como o havia previsto. Felizmente, nenhum dos ministros foi contra a ordem do rei. Eles estavam simplesmente muito chocados para pronunciar uma palavra sequer. Mas Yorko sabia que, se esses ministros fossem ler a carta no chão, com certeza dariam risada e a jogariam fora. Assim que Yorko chegou em casa, Otulushi prestou-lhe uma visita. O rei Roland realmente escreveu isso. E eu por acaso iria mentir sobre isso? Yorko desmoronou na poltrona. Bem, vai rir de mim agora. Não. Eu também acho que a nova política de Apen é bastante lógica e imprudente. Ele quer que os civis do Reino do Alvorecer tenham uma vida pacífica, mas essa caça às bruxas está assustando as pessoas. Então por que você não fala isso com ele? Ele não ouve. Otto sorriu amargamente. Ele sempre age de um modo diferente quando falamos das bruxas. Mas eu também não posso culpá-lo. Se você tivesse visto o que aconteceu no palácio, Otto mordeu o lábio. Não, nada. A morte do antigo rei chocou bastante Apen. Tecnicamente, ele não devia ter assumido o trono até que tivesse a idade adequada, daqui a 5 ou 6 anos. Eu soube que o rei Wimbledon III também foi morto por uma bruxa da igreja, não foi? Se pelo menos Apen pudesse ter a mesma compostura do rei Roland. Yorko olhou para Otto, surpreso. Ele sentiu como se Otto não parecesse o filho primogênito de uma das 3 maiores famílias do Reino do Alvorecer, mas sim um nobre do Reino de Castelo Cinza. Será que Roland havia se tornado tão invencível que conseguia fazer até mesmo com que os nobres de outros reinos ficassem do lado dele? Enfim, vou tentar falar com Apen novamente. Mas não garanto nada. Ele não dá ouvidos nem mesmo ao Conde Kim. Otto estava prestes a ir embora quando o número sublinhando 76 sublinhado de repente entrou na sala. Senhor. A bruxa que o senhor comprou no leilão, sim. Ela voltou. Release capítulo 671 Yorko lamentou em silêncio. Inferno, não concordamos em nunca mais nos encontrarmos. Eu só disse se você precisar de alguma assistência, procure por mim na Embaixada por Pura Educação. Ele olhou para Otto e, após hesitar por bastante tempo, disse, manda entrar. Se o verdadeiro comprador, Otto, não estivesse aqui, Yorko inventaria uma desculpa, dizendo, o embaixador está ocupado. Por favor, volte depois. E então bateria a porta na cara. Número sublinhando 76 sublinhado logo trouxe a menina para dentro. Realmente era a bruxa que ele havia comprado nos mercadores negros, Ami. Assim que entrou, a bruxa correu para Yorko e segurou o braço dele, dizendo, Senhor, por favor, nos ajude. Annie e as outras estão em perigo. Perigo? Calma, calma. Relaxe. Sente-se primeiro. Yorko colocou a mão no ombro dele e disse. Diga-me o que exatamente aconteceu. Nós fomos encontradas. Ami falou, um pouco sem fôlego. Um grande número de guardas da equipe de patrulha cercaram o orfanato e bloquearam as ruas mais próximas. Eu vi mais de um pelotão de cavaleiros. Eles estão procurando bruxas de quarteirão em quarteirão. As outras bruxas ainda estão presas lá. Por favor, ajude elas. Há outras bruxas além de você e Annie. Sim, Salvadora e Espadin. Salvadora não tem as pernas, então Annie carrega ela nas costas. Yorko abriu a boca, surpreso. 2 já era muito, e agora havia 4. Como você conseguiu escapar? Nossa comida estava acabando, então eu tive que sair para comprar alguma coisa. Mas assim que eu voltei, eles estavam por todo lugar. A voz dela ficou trêmula, quase querendo chorar. Yorko se encontrou numa situação difícil. Embora ele fosse o embaixador do reino de Castelo Cinza, ele não possuía nenhum poder executivo. Portanto,
Seria impossível ele deter a equipe de patrulha. Além disso, a operação era comandada pelo Rei do Alvorecer, que havia se irritado bastante durante a reunião de corte. Se ele decidisse interceder pelas bruxas, provavelmente sofreria uma punição muito mais severa do que apenas ser expulso do palácio. Não se preocupe. Elas ficarão bem. Número sublinhando 76 sublinhado consolou Amy enquanto acariciava gentilmente as costas dela. O Sr. Yorko deve saber como trazê-las sãs e salvas. Não mesmo, Yorko respondeu em silêncio. Se Amy tivesse aceitado a proteção de Roland antes, nada disso teria acontecido. Onde está o Sr. Yu? Otto questionou. Não sei. Ele nunca está presente na maior parte do dia. Yorko franziu as sobrancelhas. Se você quiser vê-lo, terá que esperar até o anoitecer. Entendo. Vou procurar pelo Conde Qin primeiro. Ele é o primeiro-ministro do rei e também responsável pela equipe de patrulha. Talvez ele possa ajudá-las a escapar. Espera aí. Será que ele vai mesmo te ouvir? Não sei, mas não custa nada tentar. Otto hesitou por um momento e continuou. Você ainda se lembra de quando eu te falei da minha amiga, que é uma bruxa? O nome dela é Andrea Qin. Ela é a filha do Conde Qin. O tempo passou lentamente. Yorko não pôde fazer nada a não ser olhar pela janela enquanto esperava. Enquanto isso, número sublinhando 76 sublinhado havia feito um trabalho incrível confortando Rami. A garota finalmente havia se acalmado e caído no sono na poltrona. Yorko, vendo isso, soube que a longa jornada havia sido bastante cansativa para essa bruxa. Mesmo assim, ainda foi bastante ingênuo da parte dela dormir num lugar como este. No fim da tarde, Fawkes voltou para a mansão do embaixador. Onde você estava? Antes mesmo de terminar a frase, Yorko viu 3 pessoas entrarem na mansão, logo atrás de Yu. Na verdade, eram 2 pessoas e meio. Uma delas era mais alta que Yu, tinha o rosto salpicado de sangue e olhos atentos. Era a mesma Annie que havia roubado Amy dos mercadores negros, anteriormente. Ela carregava uma garota de cabelo roxo nas costas. A garota estava amarrada a Annie por 2 tiras grossas de pano, uma passando pela cintura e a outra, pelos ombros. Segundo a descrição de Amy, essa devia ser Salvadora, que não tinha as pernas. A pessoa que entrou por último tinha aproximadamente a mesma altura que número sublinhando 76 sublinhado. Ela tinha um cabelo cinza, e era bem magra e frágil. Ela caminhava como se tivesse sofrido lesões graves. Acordada pelo som dos passos, Amy ficou surpresa por um momento antes de se jogar nos braços de Annie. Vocês escaparam. Graças a Deus. Aqueles cavalheiros machucaram vocês? Estou bem, mas Aspadin. Ela consumiu muito poder mágico. Eu fiquei tão preocupada com vocês. Amy não conseguiu mais suprimir suas emoções e começou a chorar. Annie está aqui agora. Você não precisa mais se preocupar, Salvador ofereceu consolo. Yorko ficou boquiaberto. Como você encontrou elas? É uma longa história. Elas devem sair daqui o mais rápido possível. Yu agarrou o braço do embaixador e o puxou para o quarto. Ouça, todos vocês devem sair da Cidade do Resplendor antes que o portão da cidade feche. Nossas carruagens já estão prontas, 5 no total. As 2 primeiras carregam trigo e frutas, e vocês ficarão nas outras 3. Espere um segundo. Yorko interrompeu. Você acabou de dizer todos vocês? Você e as bruxas, não eu. Yu salientou cada palavra. Para não obstruir o plano de Sua Majestade, devemos ficar de olho no Reino do Alvorecer. Mas eu sou o embaixador, é exatamente por isso que você precisa ir. Num momento crítico como esse, Yu parecia mais calmo que o normal. Olhe bem, eu não salvei essas 3 bruxas. O quê? Yorko ficou chocado. Não foi você? Meus homens sempre ficam espalhados por vários lugares. Eu soube da notícia assim que os cavaleiros do palácio receberam a ordem de cercar o orfanato onde estavam as bruxas. Infelizmente, quando eu cheguei lá, o quarteirão já estava cercado. Somente os ratos do submundo sabiam como entrar lá. Então você subornou os ratos. Eu mantenho contato com os ratos desde que cheguei no Reino do Alvorecer. Embora isso tenha custado uma boa quantia de dinheiro, eles até que me ajudam de vez em quando em tempos de crise. E eu disse em voz baixa. Mas as 3 bruxas já haviam fugido de lá quando as encontrei com a ajuda dos ratos. Isso não é perfeito. Eu vou pedir para Denise ajudá-las a fugir do reino. Vamos fingir que nada aconteceu. E balançou a cabeça. Não é tão simples assim. O rei Apen já sabia onde era o esconderijo das bruxas.
Ele tem homens o suficiente para revirar todo o quarteirão de cabeça para baixo. Como elas escaparam? Só tem uma explicação plausível para isso. Eles deixaram as bruxas fugirem de propósito. Talvez a Pen só queira descobrir se há mais esconderijos de bruxas. Ou talvez ele queira descobrir quem é a pessoa que ajuda as bruxas pelos bastidores. Yorko engoliu em seco. Se de fato for o caso, será um risco você permanecer na cidade do Resplendor. A melhor alternativa é sair daqui o mais rápido possível. E continuou. Mas não fique desanimado. Se você conseguir levar essas 4 bruxas para Sua Majestade, sua recompensa será bem maior do que cumprir seus deveres como embaixador. Mas e você? Yorko perguntou, hesitante. E se você for pego? Eles até podem prender uma pessoa de renome, mas não uma pessoa sem nome que se esconde na escuridão. Aos olhos deles, eu nunca existi. Io sorriu. Ninguém vai notar a ausência de um guarda na delegação, e o Lord Otto também vai me ajudar. Você se lembra do que eu te disse antes? Eu sou apenas um reles acrobata. Da próxima vez que você e Sua Majestade visitarem o Reino do Alvorecer, provavelmente ouvirão que uma nova trupe de acrobatas surgiu de repente na próspera cidade do Resplendor. Release capítulo 672. No final, Yorko seguiu o conselho de Ion. Sob a luz dourada do pôr do sol, os cocheiros partiram em viagem, saindo da cidade do Resplendor. Esses cocheiros trabalhavam para Ion, e todos eram ex-integrantes da antiga trupe acrobática. Após transportarem escravos em caravanas diversas vezes, eles conheciam a rota de fuga como a palma de suas mãos. As 5 carruagens só desaceleraram quando o sol desapareceu completamente atrás das montanhas. Contudo, eles ainda continuaram viajando até tarde da noite, com a ajuda de uma lamparina. Após isso, eles pararam e começaram a montar tendas. As carruagens formaram um círculo em volta da fogueira. Um jovem chamado Palhaço rapidamente pegou um pouco de água e começou a fazer mingau. Um homem alto chamado Rocha foi alimentar os cavalos. Mágico ficou responsável pelo trabalho de patrulha, e os irmãos Chon começaram a montar armadilhas em pontos específicos. Parecia até que eles eram membros de um exército, e não de uma trupe acrobática. Yorko logo percebeu que ele não precisaria fazer nada a não ser esperar pelo mingau delicioso que lhe seria servido. Além do mingau, ele também recebeu um prato cheio de bacon e uma maçã. Ele agora entendia por que eu havia decidido encher 2 carruagens com trigo e frutas. A comida nessas 2 carruagens serviria para alimentar todos durante a viagem, mesmo se a viagem durasse 2 meses. Yorko começou a se perguntar se esse plano de fuga foi algo preparado há muito tempo por Io, já que tudo havia acontecido tão rápido. Deus! Será que esse cara realmente é apenas um acrobata? Yorko decidiu perguntar isso ao seu velho amigo, Roland, quando retornasse ao reino de Castelo Cinza. Depois que todos os cocheiros pegaram uma porção de mingau, eles se afastaram respeitosamente, deixando número sublinhando 76 sublinhado, as 4 bruxas e Yorko sozinhos ao redor da fogueira. Peço desculpas pelo que eu disse da última vez. Annie disse cordialmente. Você não nos entregou ao Rei do Alvorecer, mas eu ainda não acredito completamente em você. Por quê? Amy parecia confusa. Ele não parece uma pessoa ruim. Yorko coroou ao ouvir esse elogio, pois ele nunca havia se considerado um homem bom. Felizmente, a luminosidade estava fraca e ninguém conseguiu perceber isso. Eu suponho que a senhorita Annie ainda esteja desconfiada quanto à seriedade da organização de bruxas do reino de Castelo Cinza. Seriedade? Por exemplo, alguns nobres poderosos amam colecionar bruxas e usá-las como seus brinquedinhos. Essa é apenas uma das minhas preocupações. Annie interrompeu. Seja no reino de Coração de Lobo ou no reino de Castelo Cinza, essas organizações que atraem e enganam as bruxas com mentiras são tudo farinha do mesmo saco. Se a organização do reino de Castelo Cinza funcionar de um jeito que não me agrade, certamente eu terei que me desculpar formalmente com você. Eu não me importo. Yorko deu de ombros. Meu dever é levar todas vocês para o rei Roland. O que vai acontecer depois disso não tem nada a ver comigo. Mesmo se você quiser se desculpar formalmente comigo, não terá chance de me ver novamente no futuro. Após isso, houve um silêncio constrangedor. Nenhum som foi ouvido a não ser os estalos da fogueira. Yorko normalmente era muito bom em socializar e conversar com pessoas. Mas ele não se importava em conversar com essas bruxas. Elas não apenas arruinaram sua vida pacífica de embaixador, como também colocaram a delegação de emissários numa posição de risco.
Não havia nada de errado em elas serem cautelosas, mas absolutamente tudo que ele fazia despertava a desconfiança dessa bruxa chamada Annie, e ele já estava farto disso. No fim, número sublinhando 76 sublinhado quebrou o silêncio. Vocês são do reino de Coração de Lobo? Ela perguntou. Annie me disse que vocês já se conhecem há um bom tempo. Annie assentiu com a cabeça. Isso mesmo, mas nós nascemos em cidades diferentes. O reino de Coração de Lobo está dominado pela igreja. Vocês devem ter sofrido muito para chegar aqui. Número sublinhando 76 sublinhado estendeu a mão e tocou nas calças vazias de Salvadora. Ela perdeu as pernas enquanto fugia da igreja. Salvadora mordeu o lábio amargamente e abaixou a cabeça. As pernas dela foram cortadas pelas pessoas que ela um dia protegeu. A resposta de Annie surpreendeu a todos. Salvadora tomou a frente quando a cidade real de Coração de Lobo mais precisava, mas tudo o que ela recebeu em troca foi o ódio das pessoas. Machucada pelas pessoas que ela protegeu. Annie assentiu com a cabeça. Eu posso te contar se você quiser. Mas não é uma história feliz. Número sublinhando 76 sublinhando olhou para Salvadora por um instante e, em seguida, respondeu com um tom sério. Eu quero saber. Yorkos se concentrou na conversa, embora fingisse não estar ouvindo enquanto comia os pedaços de bacon. Quando o exército da igreja atacou a cidade real de Coração de Lobo há um ano, eles julgaram uma grande quantidade de corpos infectados pela praga demoníaca na cidade, tentando desgastar as forças da capital, assim como fizeram no Castelo do Dente Quebrado. Annie jogou mais 2 galhos na fogueira, levantando faíscas. Mas Salvadora deteve a praga demoníaca de se espalhar com a habilidade dela. Ela pode transferir a doença de um ser vivo para outro. Foi por isso que a praga ficou sob controle. Que tipo de ser vivo? Ratos, gatos, cachorros, vacas, ovelhas, etc. E também os seres humanos. Annie respondeu lentamente. Os civis cavaram um enorme buraco na cidade. Os infectados se reuniam lá e pediam para que Salvadora transferisse a doença deles para os animais. Em seguida, eles queimavam os animais no buraco. Gradualmente, as pessoas começaram a vê-la como uma heroína e então passaram a chamá-la de Salvadora. Annie e eu também recebemos o tratamento dela. Após uma breve pausa, Annie continuou. Mas depois as coisas começaram a piorar. Se o animal fosse grande, ele conseguia suportar a doença de 5 ou 6 pacientes, enquanto que cachorros ou gatos podiam suportar apenas a de 1 ou 2. Já que a igreja continuou a espalhar a praga demoníaca, mesmo se as pessoas do reino de Coração de Lobo conseguissem capturar todas as criaturas vivas ao redor, não seria suficiente para todos os pacientes. Eles simplesmente não conseguiriam salvar a todos. Com o decorrer da guerra, as pessoas começaram a usar as outras pessoas. Isso fez Yorkos se arrepiar todo. Número sublinhando 76 sublinhando se aproximou de Salvadora e abraçou. Não foi sua culpa. Sob a luz tremeluzente da fogueira, o rosto de Annie ficou repleto de frieza. Claro que não foi culpa dela. Essas pessoas nunca deram a ela a chance de escolher. Primeiro, eles queimaram os prisioneiros, criminosos e voluntários. Em seguida, eles começaram a queimar os idosos, soldados feridos e cativos do exército de julgamento. Mas Salvadora se negou a obedecê-los. Ela não queria matar pessoas inocentes, especialmente os soldados que imploravam pela vida e os idosos. Depois disso, o modo como as pessoas a viam mudou. As pessoas começaram a acreditar que ela estava conspirando com a igreja e protegendo os inimigos. A Salvadora então se tornou a traidora. Não demorou muito para que Salvadora fosse presa. Se não fosse pela habilidade dela, ela provavelmente teria sido mandada para a forca há muito tempo. Em seguida, a igreja lançou outro ataque. Levou menos de um dia para que rompessem a muralha da cidade. Quando a cidade caiu, o carcereiro, que antes havia sido tratado por Salvadora, decepou as 2 pernas dela com um machado e incendiou a cela, dizendo que a queda do reino de Coração de Lobo havia sido resultado do conluio entre Salvadora e a igreja. Ele disse que, já que Salvadora era uma traidora, ela deveria ser queimada e destruída junto com a cidade. Com essas palavras, Annie ficou em silêncio por um momento. Mas o carcereiro nunca teria imaginado que Salvadora seria salva pelos cativos do exército de julgamento, que também estavam na cela. Eleazar capítulo 673 Os fiéis da igreja salvaram uma bruxa.
Yorko não percebeu que ele já havia se esquecido do bacon e se concentrado completamente na história contada por Annie. Eles ajudaram Salvador a escapar da cela. Com a ajuda deles, Salvadora também conseguiu se esconder da igreja. Após a guerra, esses guerreiros de julgamento até mesmo deram comida e roupas a ela por um tempo, mas logo tiveram que se despedir ao se aproximarem de Hermes. Só que antes de partirem, eles agradeceram bastante a Salvadora. Yorko franziu as sobrancelhas. Mas o título de Salvadora, será mesmo? Ela é uma salvadora. A voz de Annie veio como um chicote. Independentemente de como aquelas pessoas ingratas olhem para ela, o fato é que ela salvou milhares de pessoas na cidade real de Coração de Lobo, incluindo eu e Amy. Ela merece esse título. O embaixador deu um longo suspiro. Essas bruxas haviam sofrido muito mais do que ele havia imaginado. Se ele fosse tratado dessa forma, tão injustamente, com certeza passaria a ver todas as pessoas como inimigas. Ele certamente não confiaria em ninguém. A indignação de Yorko por estar sob constante suspeita gradualmente se dissipou. As pernas dela, provavelmente podem ser curadas. Sério? Você tá falando sério? O que devemos fazer? Todos os olhos se viraram para Yorko por um momento, incluindo os de Salvadora. Pelo rosto dela, ela parecia ter uns 18 a 19 anos. Embora desgraças tenham caído sobre ela durante a guerra, ela não parecia ter sido devastada por essas provações. Os olhos dela ainda estavam repletos de esperança ao invés de tristeza e desistência. Eu não tenho certeza. Yorko esfregou o nariz. Yu me disse uma vez que tem mais de 300 bruxas no reino de Castelo Cinza. O poder do diabo. Não, quero dizer, as habilidades delas devem variar bastante, não é? Talvez alguma delas possa regenerar membros amputados ou até mesmo fazer com que cresça um novo. Mais de 300. Número sublinhando 76 sublinhado exclamou, surpresa. Como o rei de Castelo Cinza conseguiu tantas bruxas? É uma longa história. Meu velho amigo é um rei nato. Ele decifrou os planos da igreja há muito tempo. Além de permitir que as bruxas vivam no território dele, ele também insiste na inocência das bruxas e faz questão de espalhar esse pensamento por todo o reino. Gradualmente, mais e mais bruxas passaram a procurá-lo, buscando, além de proteção, um trabalho. Yorko se aproveitou dessa oportunidade para elogiar bastante Roland. Então vocês não precisam mais se preocupar com o futuro. Sua Majestade disse que todos na cidade de Primavera Eterna terão um trabalho adequado, incluindo as bruxas. Que tipo de trabalho? Os olhos de Amy cintilaram. Como que eu vou saber? Eu nunca estive na cidade de Primavera Eterna. Yorko pensou, angustiado. Isso naturalmente depende de sua habilidade. Por exemplo, se você manipula as chamas, poderá trabalhar como uma ferreira. Se você manipula o vento, poderá trabalhar em moinhos de vento, algo desse tipo. Yorko divagou. Enfim, Sua Majestade planeja construir uma nova cidade real de Castelo Cinza na região oeste, e ele certamente precisa de pessoas. Mesmo se suas habilidades não puderem ajudar em nada, vocês ainda poderão trabalhar como pessoas comuns. Parece muito bom. Annie olhou para Amy, que estava animada. Mas mentiras sempre soam melhores do que a realidade. No momento, eu sei. Você ainda não acredita em mim completamente, não é? Yorko deu de ombros. Então acredite em seus próprios olhos quando você chegar lá. A propósito, como vocês encontraram Salvadora? Número sublinhando 76 sublinhado trouxe novamente o tópico da conversa. Quando a cidade real de Coração de Lobo caiu, eu estava na casa de Amy. Eu notei o comportamento estranho dos guerreiros de julgamento, então segui eles e encontrei Salvadora. Annie respondeu enquanto colocava mais galhos na fogueira. Nós encontramos Espadin vários meses depois. Ela tinha sido capturada pelos fiéis da igreja, que estavam voltando para a cidade sagrada. Eu embosquei aqueles malditos e consegui salvá-la. Você sozinha. Se eu estiver completamente preparada, não é difícil fazer isso. Annie disse normalmente. Mas após a emboscada, a igreja intensificou o trabalho de busca, e nós quase não tivemos lugar para nos esconder. Então nos juntamos aos refugiados e escapamos do reino de Coração de Lobo. Nós viajamos em direção ao sul até que encontramos um orfanato na cidade do Resplendor. Que fuga dramática. Número sublinhando 76 sublinhado comentou com um suspiro. Mas ainda está longe do fim. Yorko pensou.
Embora a perseguição do Reino do Alvorecer não seja tão intensa quanto a da Igreja, o número de cavaleiros atrás de nós neste momento deve ser mais do que suficiente para nos matar. Yorko esperava que o temor de Il fosse apenas um exagero, caso contrário, a Pemoia nunca os libertaria. Contanto que eles ainda estivessem no território do Reino do Alvorecer, eles não podiam se considerar seguros. Yorko balançou a cabeça, a fim de se livrar desses pensamentos irritantes. Vamos terminar de jantar logo e dormir. Temos uma longa jornada a percorrer amanhã. Surpreendentemente, eles não encontraram nenhuma obstrução nos dias seguintes. Eles percorreram a rota planejada, desviando de várias cidades. 5 dias depois, eles chegaram na Serra da Ventania no Reino do Alvorecer. Mais um dia de viagem e eles entrariam na região norte do Reino de Castelo Cinza. Yorko se sentiu um pouco aliviado. Ele não gostava da sensação de estar em alerta o tempo todo, já que até mesmo o menor dos barulhos à noite o acordaria. Em comparação, número sublinhando 76 sublinhado se manteve tranquila. Ela tomou conta tanto das bruxas como de Yorko. Durante esses últimos dias, número sublinhando 76 sublinhando se intrusou completamente com as 4 bruxas, especialmente com Ami, que era a bruxa mais ingênua e que já via número sublinhando 76 sublinhado como a sua 4ª irmã. Yorko se recostou na almofada enquanto olhava para as infindáveis montanhas distantes e pradarias amarelas pela janela. Ele começou a cantarolar involuntariamente. Ele havia fracassado em cumprir suas tarefas como embaixador, mas no final havia conseguido trazer 4 bruxas para o seu velho amigo, Roland. Se o que eu disse fosse realmente verdade, quantas recompensas Sua Majestade o daria? Enquanto ele ainda estava distraído pensando nas recompensas, Mágico, que era responsável pela segurança, de repente veio da retaguarda, montado num cavalo, e disse: Senhor, temos problemas. Parece que estamos sendo seguidos. Que? O coração de Yorko quase saiu pela garganta. Ele rapidamente enfiou a cabeça pela janela, mas não viu nada de anormal. Há cavaleiros a uns 20.000 passos de nós. O senhor não conseguirá vê-los daqui. O mágico esporeou o cavalo para que o animal acelerasse e ficasse na mesma velocidade da carruagem de Yorko. Eles são rápidos. Se as coisas se mantiverem nesse ritmo, logo logo eles vão nos alcançar. Você tem certeza que eles são nossos inimigos? Não sei. Eu olhei rapidamente de longe, mas não podemos nos arriscar. Tem por volta de 20 pessoas, todas com armadura. Não tem nenhum cavalo de reserva com eles, o que indica que eles devem ser os guardas de alguma cidade próxima. Muito provavelmente, eles nos rastrearam depois de verem as pegadas de nossos cavalos. Então o que devemos fazer? Yorko imediatamente entrou em pânico. Nós devemos abandonar a carruagem e caminhar a pé. Há um bosque bem perto daqui onde os cavalos não conseguem passar. Isso deve obstruir esses cavaleiros. Mágico respondeu em voz baixa. Mas isso só fará com que a velocidade deles se torne a mesma que a nossa. Quando formos pegos, estaremos condenados. Se quisermos realmente nos livrar deles, uma pessoa terá que continuar guiando as carruagens e atrair os cavaleiros para um outro caminho enquanto o resto de nós fugimos a pé. Yorko parou por um segundo e falou, em outras palavras, um de nós terá que fazer o sacrifício. Release-it capítulo 674. As carruagens pararam e foram enfileiradas uma atrás da outra. Em seguida, os irmãos Chon as amarraram com uma corda. Dessa forma, seria possível que apenas uma pessoa conduzisse todas as carruagens. Após uma intensa discussão, Anya finalmente convenceu as outras bruxas e as levou para dentro da floresta, sob a guia de Palhaço. Em seguida, foi a vez de Yorko e os outros. Rocha pegou a sacola de comida e passou por Yorko, dizendo, meu lord, devemos ir imediatamente. Se os inimigos nos verem, nossos esforços não terão valido a pena. Espere um minuto. Eu quero conversar com ela. Yorko havia precisado de apenas 15 minutos para tomar uma decisão, embora ele tivesse pensado que demoraria muito mais. Número sublinhando 76 sublinhado havia se voluntariado para ser o sacrifício, assim como Anie Rocha. Mas como líder do grupo, Yorko, no fim, decidiu escolher número sublinhando 76 sublinhado. Eu passei 5 anos treinando técnicas de combate nos mercadores negros. Eu também sou uma boa corredora, então não se preocupem. As palavras de número sublinhando 76 sublinhado foram simples, como se ela estivesse prestes a fazer algo anormal.
Se eu não me engano, tem uma aldeia próximo daqui, não é? Se eu dirigir as carruagens até a aldeia e me enfiar no meio da multidão, tenho certeza que eles não conseguirão me achar. Após essa crise, eu vou me reencontrar com vocês lá na fronteira do reino de Castelo Cinza. Então, por favor, esperem por mim. Mas Mágico havia sussurrado no ouvido de Yorko que a aldeia ficava muito longe, e que seria impossível alguém chegar lá sem antes ser alcançado pelos cavaleiros. Se os cavaleiros não estivessem a mando do rei Apen para capturar as bruxas, então não havia motivo para preocupação. Contudo, se o que Mágico disse fosse verdade, Yorko podia imaginar facilmente como os cavaleiros descontariam a raiva deles ao descobrirem que número sublinhado 76 sublinhados havia enganado. Yorko suspeitava que, se ele fosse o sacrifício, poderia sobreviver. Apemoia provavelmente pediria um valor resgate, 2, para Roland. Porém, ele não estava com pressa para tomar essa decisão arriscada. Por outro lado, se qualquer outro do grupo fosse o sacrifício, certamente seria executado sem remorso. Yorko estava ciente de que ele provavelmente seria a melhor escolha para ser o sacrifício. Ele quis dar o passo à frente incontáveis vezes, mas se acovardava toda vez que tentava abrir a boca. Um embaixador representa o rei. Não posso deixar que me peguem e zombem de mim, pois isso seria o mesmo que humilhar o rei de Castelo Cinza. Yorko se confortou. Infelizmente, agora ele não conseguia mais olhar nos olhos de número sublinhado 76 sublinhado 3, pelo amor de Deus. Ela é apenas uma escrava. Yorko se aproximou de número sublinhado 76 sublinhado e, quando ele estava prestes a dizer algo, ela falou primeiro: meu lord, essa é a minha decisão. Isso não tem nada a ver com os mercadores negros. Embora a Máscara Prateada tenha dito diversas vezes que deveríamos estar sempre prontas para nos sacrificar, eu nunca gostei muito dessa ideia. Mas o que importa é, eu pensei que viveria no subterrâneo por toda a minha vida, adulando aqueles clientes até ficar velha e me tornar uma nova Máscara Prateada. Ou então, me tornar uma faz-tudo, que também nunca veria a luz do sol. Felizmente, o Senhor me tirou daquele lugar. Por sua causa, eu pude presenciar a vastidão do mundo aqui fora. E por isso, eu não tenho mais arrependimentos. Por favor, vá para a floresta. O Senhor está ficando sem tempo. Mas... número sublinhado 76 sublinhando sorriu e disse: obrigada, meu lord. Se o Senhor não tivesse dito nada, eu teria sido morta naquela caverna. Minha vida pertence a você, e eu vou sobreviver a esta crise. Nós nos veremos novamente no reino de Castelo Cinza. Os irmãos Shon apressaram Yorko: meu lord, temos que ir. Yorko respirou fundo, virou-se e foi embora. Sim, ela é apenas uma escrava. Essa é a melhor opção. Yorko acreditava nisso, mas ele ainda sentia uma inquietação inexplicável no coração. Antes de entrar na floresta, ele virou o rosto para trás uma última vez. As carruagens haviam começado a se mover lentamente, sob a direção de número sublinhado 76 sublinhado. Ela não perdeu tempo, e nem acenou com a mão para se despedir. Ela agiu como se estivesse partindo em uma viagem normal. Rapidamente, as sombras da floresta bloquearam a visão de Yorko. Número sublinhado 76 sublinhando não conduziu as carruagens até a aldeia. Após alguns minutos de viagem, ela puxou as rédeas dos cavalos e parou as carruagens. Se ela continuasse a avançar, não conseguiria mais ver a entrada da floresta. Ela pulou do cavalo e sentou-se na parte de trás da última carruagem, esperando quietamente a chegada dos perseguidores. Ela ficou esperando por um longo tempo, contudo, pareceu que apenas um minuto havia se passado. Esperar era um hábito que ela havia desenvolvido na vida, algo que ela já havia se acostumado. Quando o sol começou a se pôr no oeste, ela finalmente conseguiu ver as silhuetas dos cavaleiros aparecendo no fim da estrada de terra. Eles não usavam emblemas ou fitas vermelhas, como era o caso dos cavaleiros da cidade real do alvorecer. Contudo, suas armaduras refinadas e cavalos imponentes indicavam que eles vinham de uma cidade grande. Número sublinhado 76 sublinhado rapidamente contou o número de cavaleiros. Havia 35, metade eram escudeiros, cujas armaduras e comportamento pareciam ser mais refinados que os cavaleiros de uma vila ou aldeia pequena. O líder dos cavaleiros franziu as sobrancelhas ao ver as carruagens paradas no meio da estrada. Ele deu a ordem e todos os cavaleiros avançaram simultaneamente, cercando as carruagens.
Senhor Logan, não há ninguém nas carruagens, a não ser aquela mulher. Interessante. Parece que o embaixador do reino de Castelo Cinza enviou escoltas e nos descobriu. Logan sorriu com escárnio. Caro Jester, vocês dois, voltem e procurem por marcas de pegada. Já que eles abandonaram as carruagens e fugiram, devem ter deixado algum rastro para trás. Senhor, o que fazemos com a mulher? Cortem os pés e as mãos dela, em seguida a interroguem. Infelizmente, já que ela se atreveu a ficar para trás, provavelmente vocês não conseguirão nenhuma informação dela. Número sublinhando 76 sublinhado se levantou enquanto dizia, não há por que me interrogarem. Eles fugiram pela floresta, bem ali, mas o quê? Um cavaleiro puxou a espada com uma mão e estendeu a outra para agarrar o braço de número sublinhando 76 sublinhado. Aparentemente, os cavaleiros não poupariam a vida dela, mesmo se ela contasse tudo o que sabia. Mas vocês não terão a chance de vê-los novamente. Com uma velocidade tremenda, número sublinhando 76 sublinhado levantou a mão e apertou o pulso do cavaleiro mais próximo. Ela jogou o cavaleiro para o alto, fazendo-o cair em sua direção. Em seguida, ela prendeu a cabeça do cavaleiro debaixo do braço, dando um mata-leão. Logo depois, ela aplicou força no braço e começou a esmagar. O elmo do cavaleiro fez um barulho de ferro sendo deformado, esmagando a parte inferior do rosto dele, e fazendo com que sua boca se parecesse com a de um peixe. Solte Charlie agora, merda. Matem ela. Os outros cavaleiros puxaram suas espadas e avançaram em direção a número sublinhando 76 sublinhado. Número sublinhando 76 sublinhado pegou a espada do cavaleiro morto e jogou o corpo dele na direção dos outros cavaleiros que avançavam, forçando-os a recuar. Aproveitando-se dessa oportunidade, ela enfiou a espada no inimigo mais próximo. Release capítulo 675. A espada atravessou completamente a armadura do cavaleiro, fazendo o sangue jorrar. O cavaleiro não fez nenhum som como ela havia esperado, e sim agarrou a mão dela firmemente, como se quisesse ganhar tempo para os seus companheiros. Infelizmente, ele jogou mal a diferença entre suas forças. Número sublinhando 76 sublinhando se livrou facilmente de seu agarre e deu um chute nele enquanto retirava a espada. O chute dela foi tão forte que deformou completamente a armadura do cavaleiro. Ele foi açoitado para trás enquanto o sangue saía de sua boca. Parecia que os socos e chutes dela surtiam mais efeito. Número sublinhando 76 sublinhado olhou para a espada em sua mão, que já estava cega, e arremessou na direção dos cavaleiros. Os caçadores imediatamente se tornaram a presa. Ela pulou bem alto e começou a pousar nos ombros dos cavaleiros. Toda vez que pousava, ela esmagava o elmo de um cavaleiro com os pés e torcia a cabeça dele com a ajuda da inércia, resultando em barulhos de ossos sendo quebrados. Frente aos movimentos rápidos de número sublinhando 76 sublinhado, os cavaleiros não passavam de gado esperando pelo abate. Quando ela não conseguia pousar nos ombros de algum cavaleiro, ela só precisava desequilibrá-lo e em seguida dar um chute fatal. Ela também ludibriava facilmente os oponentes, fazendo-os atacarem simultaneamente somente para terminarem se matando no final. Isso é impossível, um maldito monstro. Os cavaleiros logo perceberam que essa mulher não era normal. Não apenas ela possuía uma força extraordinária, como também era uma lutadora experiente na arte das técnicas de combate corpo a corpo. Isso simplesmente não combinava com o rosto jovial dela. Afastem-se, todos. Com um brado alto, o Sr. Logan avançou com seu cavalo em direção a número sublinhando 76 sublinhado. Os cavaleiros rapidamente a cercaram, tentando deixá-la sem escapatória. Número sublinhando 76 sublinhando sorriu com escárnio e não recuou. Ao invés disso, ela avançou na direção do cavalo e agarrou as patas dianteiras do animal com as mãos, imobilizando-o e fazendo-o relinchar sem parar. Os cavaleiros não conseguiram acreditar em seus olhos quando viram o que aconteceu logo em seguida. Ela levantou o cavalo com pura força e o jogou na direção dos outros cavaleiros. Os atingidos sofreram fraturas graves e morreram rapidamente. O Sr. Logan foi quem sofreu o maior impacto, naturalmente. Com a queda, o corpo dele se deformou num ângulo estranho. Os cavaleiros sobreviventes imediatamente começaram a fugir. Eles subiram em seus cavalos, querendo escapar desse monstro.
Mas número sublinhando 76 sublinhado não planejava dá-los essa chance. Assim que os inimigos desistiram de resistir, um massacre começou. A noite já havia caído quando o número sublinhando 76 sublinhado finalmente terminou de limpar o campo de batalha. Os cadáveres dos cavaleiros foram jogados num campo próximo e cobertos por palhas de trigo. Era só questão de tempo para alguém descobri-los, mas quando isso acontecesse, as bruxas já teriam chegado no reino de Castelo Cinza. Ela entrou na carruagem mais extravagante, tirou a almofada de Orco e pegou um anel cintilante que estava escondido debaixo do colchão. Mesmo sob a fraca luz da lua, qualquer um conseguiria ver um ciclone girando dentro do cristal transparente. Após examinar o anel cuidadosamente, número sublinhando 76 sublinhado o escondeu dentro de seu vestido, colocou a almofada de Orco de volta no lugar e se recostou nela. Em seguida, ela só precisaria ir para a aldeia mais próxima e contratar uma pessoa para levá-la ao reino de Castelo Cinza. O grupo de Orco provavelmente não ficaria muito tempo na fronteira, talvez nem mesmo um dia, mas contanto que o destino dela fosse a região oeste do reino de Castelo Cinza, ela conseguiria se encontrar novamente com aquelas bruxas um dia. Ao olhar para a lua brilhante pela janela, ela suspirou. 400 anos haviam se passado. A aliança que costumava reinar sobre o mundo havia desaparecido como poeira no vento. A única coisa que não mudou foram as estrelas no céu. Ela só se sentia viva quando olhava para o céu, pois se recordava da cidade sagrada de Daquila há 400 anos. O próspero Império das Bruxas. Mas o que aconteceu com a aliança depois? A partir daquele momento, tudo desmoronou. A única coisa que a mantinha seguindo em frente era sua última esperança. Então, como você se sente ao ter um corpo feminino novamente? Alguém perguntou. Você se sente a mesma? Uma mulher respirou profundamente e moveu seus pulsos e tornozelos. Eu fiquei menor. Claro, porque esse corpo é pequeno. Um corpo muito forte não seria conveniente para servir os humanos. A voz riu. Além disso, guerreiras da punição divina são muito raras. Não seja tão exigente. Aparência e idade também são muito importantes. Uma outra voz disse. Assumindo que os critérios de beleza dos humanos não mudaram, nenhum deles iria sentir atração por receptáculos femininos que parecem homens. 2. Vá por mim, tem umas que nem Deus salva de tanta feiura. Você pode perguntar para a Helena se não acredita em mim. Ela com certeza iria preferir ter um receptáculo masculino do que um produto defeituoso como aquele. Correto. Entre todos os receptáculos femininos, o seu é o que tem a melhor aparência. Você sabe do que eu estou falando, Paza? A mulher balançou a cabeça, olhando para o sarcoma enorme na frente dela, que tinha vários tentáculos. Eu terei que praticar o controle de meus braços e pernas desde o início. Seja costurar ou segurar uma espada, cada movimento precisará de um tempo para eu me acostumar. Está tudo bem. Um dos tentáculos do sarcoma lentamente tocou a testa da mulher. Nós temos todo o tempo do mundo. Por que precisamos lidar com as pessoas comuns? Aletheia, que banhava-se em magma, soprou várias bolhas por debaixo do líquido, insatisfeita. Por que não trazemos todas as bruxas aqui e testamos o talento delas? Você por acaso ficou doida por causa do longo período de sono? Paza refutou. O mundo já não é mais o mesmo que o de 400 anos atrás. Uma ou duas até que seria possível, mas você planeja capturar centenas de bruxas e trazê-las para dentro das montanhas. Eu não quero ser vista como um monstro pela nova geração de bruxas. Mesmo assim, será que realmente devemos deixá-la executar essa missão? Não esqueça que todos esses receptáculos são os inimigos das bruxas. E onde mais encontraríamos alguém que, além de ser forte o suficiente para se proteger, também confia totalmente em nós? Hoje em dia, as pessoas comuns controlam o mundo, então é inevitável que lidemos com elas, assim como foi na primeira batalha da vontade divina. Paza parou e apontou um tentáculo na direção da mulher, dizendo, o que você acha? A mulher jogou a espada para cima e, com um pequeno movimento de corpo, a espada caiu diretamente na bainha em sua cintura. Eu não tenho nenhuma preferência. Contanto que eu possa ver a glória de Tequila novamente. Heliaswit capítulo 676. Às vezes, quando estava cansada de treinar, a mulher entrava na área mais profunda do labirinto para ver o núcleo mágico no qual as sobreviventes de Tequila haviam depositado suas esperanças. Esse é o instrumento da retribuição divina que foi totalmente restaurado. Vocês têm certeza que esse núcleo é útil?
O núcleo tinha uma forma afuselada e era do tamanho de uma torre. A peculiaridade do núcleo era óbvia, já que ele flutuava no ar sem nenhum suporte ou suspensão. Devido à luz que o núcleo emitia, o chão já não tinha mais a cor vermelha de sempre. Claro, eu estudo isso há 385 anos. Um sarcoma veio de cima e pousou ao lado da mulher, usando seus tentáculos. Quanto mais eu estudo esse núcleo, mais eu sinto que isso é uma criação de Deus. Comparadas a isso, todas as coisas que foram estudadas pela sociedade expedicionária, como o sigilo de pedras mágicas, não passam de lixo. Bem, elas nem mesmo chegaram perto da verdadeira essência do poder mágico. Se nós tivéssemos achado esta ruína 400 anos atrás, provavelmente não teria havido uma segunda batalha da vontade divina. Celine sempre ficava extremamente empolgada quando falava do núcleo mágico. A mulher perguntou: "Você verificou os outros núcleos?" Claro, Paz até mesmo usou o instrumento espectral para criar um milagre num reino extremamente distante, chamado Reino do Alvorecer. Provavelmente você ainda estava dormindo nessa época, então você não viu. Tão distante assim? Ela perguntou, surpresa. Sim, muito mais distante do que o alcance de qualquer habilidade. Até mesmo o sigilo do infinito perde feio. Celine respondeu enquanto balançava os tentáculos. Esse é o poder do núcleo mágico, que permite que as bruxas possuam um poder além da compreensão. O ser humano comum que se ajoelhou em choque por causa do milagre é a melhor prova disso. 2. O núcleo mágico devia ter sido nosso objetivo desde o início, e não aquele maldito exército da punição divina. Vida longa a Natália, mas sem o plano do exército da punição divina, nós não teríamos conseguido sobreviver até hoje. A mulher destacou. Bem. Vida longa a Alice também. Celine murmurou de má vontade. Mas eu ouvi Paza dizendo que, para ativar o instrumento da retribuição divina, a escolha divina, 3, é necessária, correto? Correto, a escolha divina. Esse núcleo mágico é imenso e complicado. Sem a escolha divina, esse núcleo não passa de um objeto morto incapaz de se tornar uma nova divindade. Celine usou os tentáculos para colocar um objeto na mão da mulher. É por isso que estamos depositando toda a nossa esperança em você. Você deve encontrá-la. A bruxa que será a escolha divina. Se ela de fato existir. Ouvindo isso, a voz do sarcoma ficou pesada. Sim. Se ela de fato existir. Mas caso ela não exista, talvez eu tenha que me arriscar. Eu fiquei sabendo que a cidade da Estrela Cadente, 4, foi derrotada. Elas foram derrotadas por pessoas comuns. Após receber a notícia, o magma subterrâneo começou a borbulhar, e todas as adormecidas e acordadas, 5, começaram a balançar os tentáculos, animadas. Essa era a única forma pela qual elas podiam expressar suas emoções. Mas nem todas ficaram animadas com a notícia. Como isso é possível? Por exemplo, o dançar de tentáculos de Aletheia denotava seu choque e fúria. Como elas podem ter sido derrotadas pelas pessoas comuns? A notícia realmente é de fonte confiável. Alguém perguntou. Eu vou pedir que a Câmara de Comércio do Reino do Alvorecer investigue isso. 6. Paza moveu os tentáculos para silenciar as outras. Comportem-se, parem de fazer a toca tremer. Surpreendentemente, embora todas fossem grandes sarcomas com vários tentáculos, Paza conseguia reconhecer cada uma delas facilmente. Provavelmente por terem vivido juntas por muito tempo, Paza conseguia diferenciá-las pela frequência de respiração ou pelo movimento de tentáculos. Paza curvou seu corpo enorme enquanto dizia, Portaquila. Todos os sarcomas, que ainda conseguiam se mover, curvaram-se, e muitas vozes soaram, Portaquila. A lava turbulenta logo se acalmou. Assim que a notícia for confirmada, sugiro buscarmos imediatamente a relíquia divina. Helena disse. A cidade da Estrela Cadente não possui mais a força necessária para protegê-la. Mas nesse caso, uma luta contra o exército da punição divina será inevitável, e eu não acredito que Hermes esteja despreparado. Embora tenham perdido para as pessoas comuns, isso não significa que estejam vulneráveis. Aletheia disse. Quem sabe como as pessoas comuns venceram? Talvez eles tenham apenas matado algumas centenas de guerreiros da punição divina e acreditaram ter vencido a guerra. Isso também é possível. Realmente. Muitas concordaram. Banach Lothar nos ajudará a saber o que realmente aconteceu. Paza disse. Neste momento, a coisa mais importante a fazer é encontrar a escolha divina. Banach Lothar já preparou o cenário da peça de teatro.
Agora é a vez dos atores atuarem. Se ela conseguir encontrar a escolha divina nessa viagem, os demônios definitivamente perecerão e as bruxas alcançarão novas alturas. A mulher caminhou até a saída da ruína e parou. Havia um enorme palácio, metade do qual estava coberto por sujeira. No centro do palácio, havia um pátio cuja superfície tinha uma altura de 20 passos, 7. Uma luz brilhante iluminava o chão do pátio, vindo de um buraco enorme no teto. Do outro lado do palácio, havia duas lápides. Diferente do ambiente sujo e acabado ao redor, não havia um único vestígio de sujeira nas duas lápides. Obviamente, por séculos, alguém havia limpado essas lápides constantemente e também plantado duas flores brancas para as duas pessoas nos túmulos. A mulher se ajoelhou na frente dos túmulos. Essas lápides pertenciam às duas maiores bruxas que já existiram. Independentemente das intrigas que elas tiveram no passado, tudo isso havia sido em nome da sobrevivência das bruxas. Por isso, após a morte, elas foram enterradas lado a lado, para nunca mais serem separadas. Duas das três líderes da aliança. Alice, a imparável rainha da cidade da estrela cadente. Natalia, a deslumbrante rainha do raio de sol. Que as divindades estejam com vocês. Após orar, ela se levantou e assentiu com a cabeça, olhando para cima. Estou pronta, por favor, leve-me. Um tentáculo surgiu da escuridão, enrolou-se na cintura da mulher e a levantou em direção ao grande buraco que havia no teto. A mulher viu o céu ficar cada vez mais claro enquanto era transportada pelo buraco. Ao sair do buraco, a mulher fechou os olhos por causa da luz forte do sol. Em seguida, abriu os olhos lentamente e viu o tão esperado mundo aparecer diante de si. Eu só posso vir até aqui. O tentáculo de paz a balançou na saída do buraco. Este meu corpo não pode ser exposto ao sol. 8. Eu sei. A mulher se agachou e abraçou o tentáculo, despedindo-se. Espere por boas notícias. Ah, é mesmo. Você não pode mais usar seu nome antigo. A Câmara de Comércio do Reino do Alvorecer já arranjou uma nova identidade para você. Seu nome será número sublinhando 76. Gostei. A mulher sorriu. Eu vou indo então. Cuide-se. Você também. Com isso, uma nova jornada havia começado em busca da verdadeira esperança. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.